Bom dia, mais um programa Questão de Direito, não vai perder toda quarta-feira. O tema de hoje é especial? Com certeza, todo o tema é pertinente, hein? E o de hoje não é diferente. Muita gente fala, professor, o que é sustentação oral? Então vamos entender, a gente precisa entender de processo. Hoje a aula é um pouquinho mais voltada ao processo. Mesmo você sendo corretor de imóveis, ou quem acompanha, tem muito corretor que é advogado também, o advogado que é corretor, é importante você conhecer os trâmites processuais, porque não tem como participar de uma transação imobiliária sem ter acesso aos trâmites processuais, é o que vai resguardar o seu cliente. Muitas vezes você precisa praticar os atos iniciais que eu falo tanto, que é a certidão de distribuição civil, certidão de distribuição criminal, certidão de distribuição ou de execução trabalhista, olha quanta informação, e tudo isso está voltado ao jurídico, então você necessita ter esse conhecimento. Então isso é muito importante. Então vamos aproveitar hoje, a aula de hoje, para aproveitar e mencionar um pouquinho o que é processo, até chegar à sustentação oral, para que eu possa saber o que é, o que não é, quando eu vou usufruir da sustentação oral, é importante ter conhecimento, tá? A sua profissão é uma profissão que você necessita ter conhecimento, precisa assistir um jornal por dia, precisa ter conhecimento jurídico, é assim que você vai conseguir sucesso. Você precisa realmente ter assunto com o seu cliente, precisa passar segurança para o seu cliente. Então vamos lá. Professor, o que é sustentação oral? Sustentação oral, eu vou explicar logo mais. Mas antes disso eu quero fazer uma introdução. Então, em primeiro lugar, vamos explicar o que é processo e o que é litígio. Professor, o que é processo? Processos são atos pré-determinados. Processo são atos pré-determinados. O processo não é a casa da sogra. Quando eu falo de processo, não é toda hora que eu posso falar no processo, mas só nos momentos adequados, nos momentos oportunos é quando eu vou me pronunciar em relação ao processo. Quando eu falo de processo, antes de existir um processo, existe um litígio. Litígio é briga. Nós vivemos um momento da conciliação, onde a justiça tenta resolver tudo em acordos, conciliações, termos de acordos, mas muitas vezes isso não dá certo, né? Tanto é que nós temos a prática da audiência de conciliação, a tentativa de fazer um acordo. Muitas vezes não tem jeito, não tem como fazer um acordo, se um dos dois não quer fazer, não tem jeito. O que um não quer, dois não... Na verdade, né, o que um não quer, não consegue fazer, dois não fazem. Bom, e onde eu quero chegar com isso? Quando eu falo de processo, sempre tem briga, professor? Quando eu falo de processo, tem briga, né? Isso é verdadeiro? Não é verdade. Quando eu falo de processo, é importante deixar claro que existem jurisdições. Jurisdições. O que é isso, professor? Jurisdição é limite. Tem um poema importante aí, ado, cada um no seu quadrado, é exatamente isso. Jurisdição é um limite. Quando eu falo de limite, vamos imaginar a seguinte situação. Polícia Federal está perseguindo um carro na fronteira do Paraguai. Pronto. Esse carro adentrou no Paraguai, no país, Paraguai. Entrou. Pode a Polícia Federal continuar a perseguição e entrar sem autorização no Paraguai? Não pode. E aí fica fácil de guardar porque falta o quê? Jurisdição. Falta competência. A jurisdição é igual competência. Então quando eu falo de processo e falo de jurisdição, um juiz de direito, ele tem que ser competente para julgar aquele processo. O mesmo juiz não pode julgar situações trabalhistas, criminais, cíveis. Existe uma exceção a essa regra quando num município existir apenas um fórum ou foro, que é a mesma coisa. Esse juiz, mesmo sendo cível, ele pode julgar uma ação trabalhista. Mas isso, na teoria, na prática, sempre vai ter um fórum trabalhista, uma jurisdição trabalhista. Esse juiz de direito, o juiz cível, vai julgar causas cíveis, ou seja, cobrança, relações de consumo, obrigações de fazer, dano moral, divórcio, separação, inventário, alvará judicial, juiz da vara cível, juiz da vara cível. Nós temos o costume, o verdadeiro costume aqui no Brasil, de ter varas especializadas, varas, secretarias. Então, quando eu tenho a vara especializada, é para lá que eu vou, para a vara especializada. Como assim, professor? Trago como exemplo a ação de uso capião. No estado de São Paulo, quando eu vou ingressar com a ação de uso capião, no município da cidade de São Paulo, nós temos as varas de registros públicos. Por mais que o sujeito more na zona norte, na zona sul, na zona leste, é na região central que ele vai ingressar com a ação de uso capião, porque a competência é em uma das varas de registros públicos. Nós temos duas na capital de São Paulo. Professor, e se nessa cidade eu quero ingressar com uma ação de uso capião, não tem uma vara especializada de registros públicos? Então eu vou utilizar sempre a vara civil. A vara civil é o gênero de várias espécies. Quando eu tenho a vara especializada, é a vara especializada que eu vou usar. Quando não tenho, eu vou utilizar a vara civil para distribuir a ação, para ingressar com a ação.
Outro exemplo importante é a vara de família e sucessões. Quando eu tenho a vara de família e sucessões, no caso de um inventário, de um divórcio, uma ação de alimentos, eu vou utilizar a vara especializada. Então a regra do jogo é sempre utilizar a vara especializada. Quando eu não tenho, eu utilizo a vara civil. Feito isso, já estou demonstrando o que é competência. Então isso demonstra que cada juiz ele vai julgar processos de sua competência. E não só material, mas territorial também. Como assim, professor? O juiz está andando lá na praia, de sunga, e aí sai um acidente, um atropelamento. Aí já pensou, ele levanta a mão e fala, eu sou o juiz, vamos para com tudo, para que eu sou juiz, eu vou julgar aqui. Não é assim. Ele é juiz naquela cidade que ele é juiz, que ele tem jurisdição, que ele tem competência. Lá ele é um cidadão comum, ele está passeando na praia, não julga nada. Ele é competente só na competência dele, no fórum dele. Então existe competência. Temos a situação também da mulher. A mulher tem competência, né, o fórum privilegiado, ou seja, nas ações de alimentos, o menor, nas ações de divórcio, prevalece sempre o fórum, ou foro, né, da mulher. Então, eu vou ingressar com a ação onde reside a mulher, ou a criança, tá? No caso do menor. Olha que interessante. Saindo da competência, vamos voltar agora para a jurisdição, que é a mesma coisa que competência, mas a jurisdição eu vou abrir para dois leques. Como assim, professor? Nós temos a jurisdição voluntária, jurisdição voluntária. Essa jurisdição não tem briga, hein? Não tem briga. Quando eu falo de jurisdição voluntária, eu vou pedir ao Poder Judiciário uma homologação de um acordo, de uma transação, mas só homologação. Jurisdição voluntária. E eu tenho a jurisdição contenciosa. Contenciosa, pode ser chamada também litigiosa. Essa jurisdição tem briga, tem litígio, litigiosa, contenciosa. Essa tem autor e réu, hein? Essa tem autor e réu. Vou voltar para a jurisdição mais calma, que é a voluntária. Professor, quantas jurisdições nós temos? Duas. Contenciosa e voluntária. Contenciosa tem briga, tem litígio, tem autor e tem réu, tem citação, através de oficial de justiça, edital, ou via postal, via correio. Na jurisdição voluntária não tem. Não tem briga, não tem litígio. Tanto é que na jurisdição voluntária, que é a consensual, jurisdição voluntária é igual a consensual, nós temos um grande exemplo de divórcio direto consensual. Ele quer se divorciar e ela quer também. Necessita um advogado para os dois, não precisa de dois advogados, porque não são partes diferentes, autor e réu. Então, eles mesmos, o advogado vai redigir a vontade dos dois, né? Partilha de bens, guarda de filhos, se tiver, pensão alimentícia, se um dos dois requer a pensão, porque hoje a mulher tem pensão, o homem também, dependendo da separação, a pensão alimentícia dos filhos. Esse documento, um advogado só vai assinar, que é a petição inicial, e o juiz vai homologar, não tem sentença. Olha que interessante. Então, na jurisdição voluntária, nós não temos partes, não temos autores e réu. Nós temos o quê? Nós temos interessados. Na jurisdição voluntária, que é a consensual, não tem litígio, tem o quê? Um interesse. E na jurisdição voluntária não tem sentença, o juiz nunca vai sentenciar, ele vai homologar, tem homologação. Voltando à jurisdição contenciosa, litigiosa, nós temos partes, tem autor, tem réu, requerente, requerido, nós temos litígio, temos um pedido para resolver o litígio e temos uma sentença que inclusive é conhecida como sentença traumática. É importante conhecer isso. Ainda viajando pelo mundo processual, você precisa ter noção disso, hein? Professor, quantas jurisdições nós temos? O que é jurisdição? Jurisdição limite. Limite de um juiz, limite de um fórum. Professor, quantas jurisdições nós temos? Voluntária e contenciosa. Pode ser chamada também de litigiosa e consensual. Professor, acabou? Processo é isso? Processo ainda se divide em ritos processuais. Nós temos o rito processual especial para situações especiais, né? Ação de consignação em pagamento, ação monitória. Né? Ah, professor, o que é consignação em pagamento? Quando o devedor quer pagar e o credor sumiu. Não acha o credor, eu não vou pagar, não vou pagar, ele sumiu mesmo. Não, tem que depositar em juízo isso, para que eu não corra risco de pagar multa, corra risco de uma ação de despejo por falta de pagamento, no caso do bem imóvel. Ação monitória, o sujeito me mandou um e-mail, emprestei um dinheiro para ele, mas eu não assinei contrato nenhum. Eu pego esse e-mail e venho requerer que esse e-mail tenha validade jurídica para eu poder cobrar esse devedor. Olha que interessante, ritos especiais. E nós temos, além do rito especial, nós temos o rito comum. E esse rito comum vai abrir duas espécies. Primeira espécie, rito ordinário. Rito ordinário é o irmão mais velho, mais clássico, mais demorado. E o sumário, resumo do ordinário.
O rito sumário é um resumo para algumas situações que não ultrapassem 60 salários mínimos, cobrança de condomínio, colisão de veículos, entre outras. Então são ritos processuais. Ah, professor, e o JEC, hein? Juizado Especial Civil, antigo Pequenas Causas. Não é rito processual, é procedimento, tá? Não é rito processual, é procedimento. E quando eu falo de procedimento, esse JEC, a intenção é o quê? Essa lei, que agora nós temos no criminal também, na trabalhista lá, o rito sumaríssimo, a intenção é ser célere, resolver a situação o mais rápido possível. E aí eu vou utilizar o juizado especial civil até 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos não necessito de advogado, olha que interessante. De 20 a 40 eu necessito de advogado. Professor, no JEC também tem recurso para o Tribunal de Justiça? O JEC tem o recurso, não é REC, hein? É JEC, hein? O JEC tem recurso, tem um recurso inominado, tá? Então é o nome do recurso que eu vou utilizar aí para recorrer uma decisão, mas não vai para o Tribunal de Justiça, é uma junta, os próprios juízes do juizado especial civil que vão julgar, então não vai para o Tribunal de Justiça, é diferente, por isso é procedimento, olha que interessante. Então você entendendo o mundo processual, fica mais fácil. Quando eu falo do mundo processual, é importante deixar claro que normalmente no rito ordinário não tem audiência. Então aquela relação de falar, eu ingressei com o processo, vai ter audiência, certeza, não é verdade. Nem sempre um processo vai gerar uma audiência. Tem processo que tem audiência, tem processo que não tem. Vai depender do processo. Normalmente no rito ordinário não tem audiência. Ah, professor, e no sumário? Tem audiência, professor? Tem. Normalmente no rito sumário tem audiência de conciliação e a segunda audiência chamada de instrução e julgamento. Olha que interessante. Dentre isso, o que é importante? Onde eu quero chegar? Tanto no processo do juizado especial civil, que é procedimento, tanto no rito sumário, no rito ordinário, nós vamos chegar a uma decisão. Essa decisão é chamada de sentença. Decisão de primeira instância, hein? Sentença. Quando eu falo em uma decisão de segunda instância, eu vou falar em acórdão. Professor, e terceira instância? Acórdão também. Primeira instância, juiz. Segunda instância, desembargador. Terceira instância, ministro. Na segunda e terceira instância, nós falamos aí do Tribunal de Justiça e de Brasília, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça. Isso nas esferas cíveis. Aí tem a do trabalho também, TRT, e também o Superior Tribunal do Trabalho. Então vai depender das esferas aí, dos ramos do direito. Então isso é importante a gente guardar. E aonde eu quero chegar com essa informação? Dessa sentença, cabe recurso. Na primeira instância nós podemos ter audiência ou não. Na segunda instância não tem audiência, não fala assim audiência. O que temos na segunda instância é, agora sim, adentrando no assunto, a sustentação oral. Professor, o que é essa sustentação? É como se fosse uma audiência? Eu posso levar testemunhas, professor? Não, você não pode levar testemunha. Na verdade, você fica preso ao que você escreveu no recurso. Você, que eu falo o advogado, o seu advogado, ele fica preso ao que foi escrito no recurso. Então, jamais eu vou levar uma testemunha na sustentação oral, não tenho como levar. O que pode ocorrer, e é facultativo, hein? Facultativo. Ah, professor, então se eu tenho um processo que está na segunda instância ou na terceira instância, eu posso fazer sustentação oral? Eu, como advogado? Ou eu, corretor? Não, só o seu advogado vai poder fazer a sustentação oral. Então, na verdade, as partes não vão falar nessa sustentação oral. Quem fala é o advogado. Esse advogado que vai fazer a sustentação oral, ele vai defender as teses que ele usou no recurso. Aqui no Brasil, na questão do ramo civil, nós temos o recurso de apelação. Recurso de apelação. Professor, então qual o nome do recurso que cabe da sentença de um juiz de direito? Recurso de apelação, esse é o recurso. Se quem perdeu, ingressa com o recurso. Professor, eu ganhei a ação, posso recorrer para tirar a prova? Não, é matemática. A matemática tem lá o tirar a prova do exercício. Aqui não tem jeito, se você ganhou, não vai recorrer. Só se for louco, você ganhou, você vai recorrer para reverter a situação? Não vai recorrer. Quem recorre é quem perdeu, tá? Quem recorre é quem perdeu. Professor, o autor ou o réu pode recorrer? Pode, tanto o autor como o réu pode recorrer. E nessa situação de recorrer, esse recurso, se você não conseguiu reformar ou conseguiu a nulidade dessa sentença em primeira instância, cabe recurso a uma terceira instância, hein? Cabe recurso a uma terceira instância. E essa terceira instância, você vai recorrer para os tribunais, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça. Professor, então eu posso recorrer da primeira instância para a segunda e da segunda para a terceira? É isso mesmo. Você recorre da sentença, através de um recurso de apelação, para o Tribunal de Justiça. E do Tribunal de Justiça você recorre para o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Você vai recorrer aí para as instâncias lá de Brasília. Olha que interessante. Então cabe recurso nessas duas esferas, tanto de sentença como do acórdão. Então só vai mudar o grau aí.
Normalmente o recurso de apelação é para o Tribunal de Justiça de cada estado tem o seu. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Cada estado tem o seu Tribunal de Justiça, olha que interessante. E aí vem os cartórios, né, que a gente fala tanto do cartório, registro público, tabelião, tudo delegação do Tribunal de Justiça de cada estado, né? Por isso cada cartório tem o seu jeitinho lá em cada estado de resolver as situações. Lógico, o cartório deve seguir a lei de registro público, a lei 6.015 de 73, porém ele deve seguir também as normativas aí de cada tribunal onde ele se encontra. Olha que interessante. É obrigatório fazer a sustentação oral, professor? Não é obrigatório. Normalmente o seu advogado vai ter que peticionar, informando o interesse de fazer a sustentação oral. Professor, por que fazer a sustentação oral? Se é facultativo, né? Para quê? Por que eu vou fazer isso? Eu só posso falar no processo quando o processo permite eu falar. Não é sempre que eu posso falar no processo. Então aí fica a dica do professor. Já que você tem a oportunidade de falar, fale, meu filho, porque não é sempre que você pode falar no processo. Então fale porque você está usando o quê? Meios para convencer. Seja o Tribunal de Justiça, os desembargadores, seja lá em Brasília, né, os ministros. Então é importante você fazer isso, você utilizar esse direito seu de fazer a sustentação oral. Professor, e como que eu faço a sustentação oral? Como o meu advogado vai fazer a sustentação oral? Em primeiro lugar, sustentação oral. Na verdade, você vai defender a tese do seu recurso. Recurso de apelação, recurso ordinário. Né? Se eu falo de recurso de apelação, eu estou falando do Tribunal de Justiça, é lá que eu vou fazer o recurso, a sustentação oral. Se eu estou falando de recurso especial ou ordinário, eu estou falando lá, na verdade, de Brasília, né? lá do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal. É lá que eu vou fazer a sustentação oral, vai ser marcado um julgamento e lá eu vou defender a tese. Professor, da sentença só cabe recurso de apelação? Da sentença também cabe ação rescisória, mas é uma outra questão, é uma ação inicial rescisória. Você tem 2 anos aí para ingressar com uma rescisória, realmente houve algum erro, alguma fraude dentro da sentença, então você tem essa chamada ação rescisória. Não é recurso, tá? Não vai confundir. Ainda em relação a isso, o que eu quero deixar claro para você aqui. Quando eu falo de recurso de apelação, só recorre, qual que é a regra? Quem perde. Quem ganha nunca vai recorrer. Mas nós temos a sentença procedente, a sentença improcedente. Procedente, quem ganhou? Parabéns, o autor ganhou. Improcedente, quem ganhou? Parabéns, foi o réu que ganhou. Né? Mas nós temos a sentença parcialmente procedente. O que é isso, professor? É quando ganha e perde. Quando o autor ganha um pouquinho e o réu ganha um pouquinho. Todo mundo ganha, mas todo mundo perde. E quando acontece isso, os dois podem recorrer daquilo que perdeu. O primeiro recurso é chamado de recurso de apelação. O segundo recurso é chamado de recurso adesivo, um gruda no outro, sobe, meu filho, para o desembargador julgar, né, para os desembargadores julgarem. Então, nessa situação, é recurso adesivo, tá? Então, os dois podem recorrer. Professor, o que é a sentença parcialmente procedente? Sentença parcialmente procedente é aquela situação que você, corretor, você não recebeu os seus honorários, ingressou com uma ação pedindo os danos materiais, aquilo que você deixou de receber, e pediu também danos morais, porque isso atrasou, você não recebeu os seus honorários, você atrasou conta, sujou o nome, e então você pediu dano moral também, você achou justo, mexeu com a sua imagem, né, essa falta de pagamento do seu cliente aí. E aí nessa situação, você pediu 2 coisas. Só que você levou só uma. Foi lá o juiz e pronunciou na sua sentença: o corretor tem direito aos seus honorários, a 30 mil reais, 20 mil reais, 5 mil reais. Pronto, então você ganhou os danos materiais. Mas no dano moral ele falou: não, isso aí é mero aborrecimento. Não gerou um dano moral para você. Você já vai receber os seus direitos, não gerou. Então nessa situação, se você achar pertinente, você pode pedir ao seu advogado para que ele recorra através de um recurso de apelação. Se o outro recorreu na sua frente, recurso adesivo, essa é a regra do jogo. Sentença, primeira instância juiz, segunda instância desembargador, né? Os desembargadores que vão julgar, acórdão. Terceira instância, ministros, Brasília, vou fazer essa ligação, ministros, Brasília. E aí, essa terceira instância eu vou falar também, acórdão também, tá? Professor, e como que funciona essa sustentação oral? Como que eu devo me portar em relação a essa sustentação oral? Na verdade, você pode acompanhar o advogado, quem vai falar é só o advogado, não posso usar testemunha, não tem depoimento pessoal, não existem novas provas a serem apresentadas, fica preso ao que já foi alegado nessa ação inicial. E como que eu vou fazer? Como que o advogado vai fazer a sustentação oral? E aí fica aquela questão, né? Tem que fazer os agradecimentos, venho agradecer aos ilustres desembargadores, é um prazer imenso estar nessa corte aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio, faz o agradecimento, cumprimenta todo mundo e aí entra no assunto para defender a tese que está no recurso de apelação. Então volta no assunto e defende essa tese e pede o deferimento ou no caso do recurso, né, você vai pedir que mantenha a sentença ou ocorra a nulidade da sentença.
sentença ou a reforma da sentença. Olha que interessante aqui. Então, a intenção é deixar você realmente conhecedor do direito, é importante. Professor, quando que eu solicito uma certidão e aparece o nome do cliente, tanto o comprador ou o vendedor? É nessa situação, quando o processo está em andamento, por isso aparece a certidão positiva, não a certidão negativa, porque é sinal que o seu cliente está processando ou está sendo processado. Por isso, né, do processo que vem a certidão, essa certidão aí positiva ou negativa. Então, se ele é meio, ele é polo numa ação, tanto ativo ou passivo, ele aparece nessa certidão. Então é assim que você vai guardar. Chegou o grande momento, o momento que eu gosto muito, que é a questão X. Roda a vinheta! Olha a pergunta aí, a pergunta que amanhã você que tem um processo aí em segunda instância, né, o advogado vai fazer essa pergunta para você, ou você vai fazer essa pergunta para ele, vai tentar te explicar, mas você já vai saber o que é. Olha que interessante, hein? Professor, é importante fazer a sustentação oral no Tribunal de Justiça? Volta pro professor, olha que interessante, ó. E vamos abrir a nossa pergunta. É importante fazer a sustentação oral no Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal, né, nas cortes lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal? É importante em qualquer situação, né? Se você quer defender os seus direitos, processo eu posso falar a hora que eu quero? Não, só a hora que ele deixa falar. Processo, qual que é o conceito? Atos pré-determinados, é verdade. O processo, eu ingresso com uma inicial, 282 lá do CPC, depois o outro sujeito, o réu, ele tem o direito pelo princípio do contraditório para a defesa de fazer a defesa, a contestação. Depois vai o advogado e faz a réplica. Aí depois vai o réu e faz o quê? As razões finais. Depois ele vai juntar documentos, aí abre prazo para quem não juntou documento, mas para se manifestar desses documentos foram juntados. Então não é toda hora, eu não posso falar a hora que eu quero. Se tem audiência eu falo, depoimento pessoal, levo testemunha, e se não tem? É só o papel que vai fazer as provas, né? É o papel, a petição, é o ato de peticionar. Então, toda vez que eu tenho o problema de falar, é importante falar sim no processo. A sustentação oral, por mais que já está escrito, se você não pedir para o seu advogado ir lá fazer a sustentação oral, já vai ser julgado com base na prova do recurso, né, no papel ali que está escrito, mas é importante fazer a sustentação oral. Ah, professor, mas aí o advogado vai cobrar para fazer a sustentação oral. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, vale a pena. Vale a pena porque você vai manter o seu direito ou vai conseguir reverter a situação ao seu favor. Olha que interessante. Então é importante sim, hein? Não só na segunda instância, mas na terceira instância. Sustentação é o ato do advogado em segunda instância no Tribunal de Justiça ou em terceira instância lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, né? Defender a questão, defender a tese do recurso. Então é importante sim, faz a diferença, hein? Faz a diferença. E além de fazer a diferença, ajuda, porque normalmente antecipa aí, quando o advogado mostra interesse em fazer a sustentação oral, é antecipado, é julgado mais rápido, com mais celeridade. Então vale a pena, faça a sustentação oral. Professor, como o advogado deve se portar? Tem que agradecer a todo mundo, tem que cumprimentar a todos, depois ele entra no assunto. É importante o seu advogado, oriente o seu advogado, ou você que é advogado e corretor e assiste o nosso programa, é importante numa sustentação oral você conhecer o processo capa a capa, hein? Capa a capa. Você tem que conhecer o processo. É importante também você fazer um rascunho. O seu advogado tem que fazer um rascunho para defender as teses. Porque aquele momento não é o momento de você ficar lá 2 horas para falar. Você tem um período curto para falar. Então você tem que falar rápido, tem que ser eficiente e objetivo para conseguir o que você deseja, tá? Então faça um rascunho antes, estude o processo capa a capa, cumprimente os desembargadores, os ministros, antes de fazer a sustentação oral. Isso é a educação do bom direito, então faz parte para você conseguir sucesso, ok? Olha que interessante. Chegou o grande momento, pergunte ao professor. Roda a vinheta! O André, da Praia Grande. Um grande abraço, André. Obrigado pela pergunta, tá? Gostaria de saber qual a sua posição quanto à aprovação da lei dos mediadores e conciliadores, dos quais não há necessidade de curso de direito para atuar nessas conciliações. Sei que trará celeridade, mas como ficam os que dedicam-se por anos de estudo nos bancos da Faculdade de Direito? Boa, André! Essa questão da lei, eu acho que conciliação é um momento. Nós vivemos um momento da conciliação. Isso é em prol da nossa Constituição de 88, que é uma Constituição conhecida como Constituição Cidadã. A tentativa do Judiciário é resolver. E agora com o novo Código de Processo Civil, mais ainda, viu, André? Mais ainda, o novo Código de Processo Civil, ele é totalmente conciliatório. Tanto é que essas decisões liminares, tutelas de urgência, onde o réu não tem a oportunidade de se defender, e já tem uma decisão antecipatória, né, uma medida liminar, agora vai dificultar essa situação. Normalmente, o novo Código de Processo Civil, ele induz o quê?
sempre o contraditório. Depois o juiz vai se pronunciar em relação a esse assunto. Então, tem um contraditório, tem a defesa, depois ele se pronuncia em relação ao assunto, em relação se vai dar uma liminar ou não. Mas a regra vai ser o contraditório e a conciliação também. O que acontece, André, em relação à conciliação? A conciliação, o Poder Judiciário no Brasil, no geral, seja qual estado for, qual município for, ele está muito cheio, está congestionado, é muito processo, tanto na trabalhista, na civil, na criminal. Então, a justiça, qual que foi a grande saída da justiça? Trazer a conciliação e trazer de volta a arbitragem, que também agora vai ganhar maior valor. Vão tentar reformar essa arbitragem aí para realmente ter outros meios de solucionar litígios, fora o Poder Judiciário, fora a tutela jurisdicional. Então a intenção é resolver problemas com mais celeridade e desafogar o Judiciário. Em relação a isso, com certeza, com todo o respeito do mundo, é apenas a opinião do professor, 5 anos de direito é muita coisa, muito estudo, para a gente conseguir fazer uma petição com qualidade. Então acho um risco muito grande essas situações onde não é obrigatório advogado. Quer um exemplo? O JEC, o Juizado Especial Civil, até 20 salários mínimos. Ah, mas vou lá sem advogado, não vou gastar. Mas muitas vezes compensa gastar com um advogado para você conseguir defender os seus direitos, porque tem uma linguagem técnica, tem um acesso, tem a experiência do profissional. Eu sou a favor de cada um no seu quadrado. Transação imobiliária tem que ser com o corretor, porque o corretor entende, ele é preparado para isso, ele tem inscrição junto ao CRES da sua cidade, do seu estado. Então é importante a gente respeitar os profissionais, cada um no seu quadrado. Ah, eu vou cozinhar. Não, tem a pessoa que cozinha bem, que é o cozinheiro. Cada um é especialista no seu ramo. Então, entendo também, como você, que é importante, quando eu trato de um processo de conciliação, ter uma formação em direito. Mas eu acho que a tentativa foi abrir, né, esse leque aí para trazer outros conciliadores. Lá na arbitragem não, na arbitragem não existe a obrigatoriedade de ser formado em direito. O médico pode ser um juiz arbitral, um contador, um corretor de imóveis pode ser um juiz arbitral. Quem escolhe é o cliente, né? O próprio cliente vai escolher. Opa, o meu caso é de corretagem, ó, tem um corretor aqui, ele que vai ser o juiz arbitral. Então muitas vezes o estudo do direito ajuda muito, mas a intenção da nova lei aí é abrir para gerar mais conciliações e resolver mais litígios. Interessante, boa pergunta, bacana, gostei. Obrigado, André, um grande abraço para você, tá? José Carlos, um grande abraço também, José Carlos de Poá, hein? Um abraço para você de Poá, o pessoal de Poá que nos acompanha. O advogado pode usar um acórdão já julgada e deferida a favor do seu réu, uma sustentação oral em outro julgamento, para que a sentença tenha o mesmo resultado? Bacana. Em outro julgamento de outro cliente, sendo que os casos tenham semelhança, um juiz pode dar sentenças diferentes? Legal, boa pergunta também, eu entendi onde você quer chegar. José, um grande abraço para você. Olha que interessante. Nós temos a jurisprudência e o advogado deve utilizar a jurisprudência, inclusive atualizada, né? Não adianta usar a jurisprudência de 10 anos atrás. Quando eu falo de jurisprudência, eu tenho aula de prática, eu falo para os alunos de direito que é interessante utilizar uma jurisprudência de 1 ano, 2 anos no máximo. 2 anos já é muito. Não adianta colocar uma jurisprudência ultrapassada. Utilizar a jurisprudência dentro da sua inicial ou da sua defesa é importante, é uma espécie de fundamento também, né, para que o juiz, ele já é conhecedor, mas você leva para ele a informação, olha, já está pacificado esse assunto aqui. Mas, professor, o juiz fica preso à jurisprudência? Não, não fica preso à jurisprudência. Por mais que tenha a jurisprudência ou uma súmula que está pacificado o assunto, se ele quiser julgar diferente, cabe a ele julgar diferente. E aí cabe também quem perdeu ingressar com um recurso de apelação, recurso ordinário, especial, olha que interessante. Então, jamais ele vai ficar preso. Mas, com certeza, quanto mais jurisprudência, né, a intenção é usar 1 ou 2 num processo, mencionar isso no processo, com certeza é uma boa fundamentação para você, dentro do seu objeto que você quer, do desejo, do escopo que você tem e conseguir procedência ou improcedência da ação. Então é importante sim, mas não fica vinculado. Boa pergunta, pergunta inteligente, hein? Pergunta de pós-graduação. Eu agradeço a todos que acompanharam o nosso programa, telespectadores aí da nossa TV Cresce, também aos queridos alunos. É um prazer imenso, sucesso para você, boa semana, toda quarta-feira às 10h30. Vamos ajudar o professor, vamos divulgar esse programa, tá bom? Grande abraço, tchau!